Olá! No vídeo de hoje, nós vimos o argumento e nós vamos ver mais alguns exemplos de argumentos, de como se constrói esses argumentos, de onde nós podemos tirar o nosso processo criativo e como grandes diretores, por exemplo, conseguem fazer roteiros e roteiristas, conseguem fazer grandes roteiros, e onde ele vai buscar inspiração. Isso é muito importante, né? Porque cada roteirista tem um processo de inspiração, né? A ideia ela não surge do nada, gente. É um processo de criação, processo de criatividade que incentiva. E quem tem experiência nisso sabe como funciona esse processo, como apertar esse botãozinho que vai, enfim, criar uma ideia, né? O fato gerador é a ideia que eu preciso elaborar e desenvolver. Muitas ideias são ótimas, mas elas não conseguem virar argumento, a gente não consegue transformá-las em argumento. Mas é preciso ter uma ideia original no começo de tudo, né? Bom, a gente falava de argumento e é preciso que lembremos aqui as diferenças de filme para game. Evidentemente, nós estamos diante de narrativas e as narrativas obedecem uma estrutura que já vimos aqui. Mas existem diferenças entre um argumento de um filme e um argumento de um game, professor. Sim, um game não é a mesma coisa que um filme, não. Ele vai ter personagens, ele vai ter a mesma ideia que a narrativa tem, mas a diferença, eu diria que existem algumas diferenças pontuais que eu vou chamar a atenção nesse vídeo, mas entre elas o game vai exigir a jogabilidade. Como assim? Não sei. Como assim? O que o professor quer dizer com isso? A ideia de vencer ou ser derrotado. Isso é fundamental para um game. Isso diferencia, evidentemente, de um filme comum. Ou seja, haverá um embate, uma luta e um confronto. E esse confronto vai dar a vitória para um ou para outro. E, mais do que isso, além da jogabilidade, todas as dificuldades que vão ser impostas ao jogador. A diferença essencial, portanto, é o processo de jogabilidade e a diferença também fundamental é que agora o espectador não é simplesmente um passivo, ou seja, o jogador deixa de ser só um espectador, passa a ser um jogador, ele também vai ser ativo no processo, ou seja, haverá uma interação. Fundamentalmente, essa é a grande diferença. Nós vamos ver mais adiante, do ponto de vista teórico, mais uma ideia bacaninha para você perceber a diferença, legal? Eu quero mostrar esse videozinho aqui, essa lâmina aqui para você lembrar desse filme, que é um filme bem importante na nossa filmografia, que é o filme do Martin Scorsese, que é com o roteiro de Jay Cox e Steven Zaillian e Kenneth Lonergan, baseado num livro, The Gangs of the New York, An Informal History of the Underworld, de Herbert Ashbury. Ou seja, vamos pensar no processo criativo e eu quero que isso balize aqui a nossa ideia de como se constrói um argumento. Legal? Então, de onde vem a inspiração? Então, nós estamos falando de Gangues de Nova York, um filme lá do começo dos anos 2000, que vocês certamente vão lembrar, né? Mas como é que surgiu esse processo criativo? Quer dizer, 30 anos antes do filme, o Scorsese já tinha tido a ideia, olha só, de fazer Gangues de Nova York, né? Por quê? Porque ele esbarrou lá na prateleira de um livro, uma prateleira de um amigo, né? Um livro que era o livro homônimo do Herbert Ashbury, que foi escrito lá em 1928, As Gangues de Nova York. Ele olhou para aquele livro e passou a se interessar. Olha só, ele estava olhando a prateleira, de repente olhou para aquele livro e passou a se interessar. Mas por que aquilo chamou o interesse do Scorsese? Material criativo, olha só, processo criativo, né? Esse livro mistura reportagem com uma narrativa lendária, ou seja, é um livro de ficção, mas é baseado em fatos reais. Então ele está ali naquela fronteira muito legal entre realidade e ficção. Legal? O Scorsese tinha 20 e poucos anos na época e ele lembra muito bem as histórias que o pai dele contava da Big Apple de antigamente. Quer dizer, como era Nova York no imaginário de um nova-iorquino, não é a Nova York do século XIX. Eram histórias mirabolantes e fantásticas, essa Nova York do século XIX. Isso na cabeça de um jovem talentoso de 20 anos mexia muito essa imaginação desse jovem que era o Martin Scorsese. As histórias que aparecem ali ajudaram muito a Scorsese a entender muita coisa dele, ou seja, havia uma identificação da história do livro com a própria vida do Scorsese. Por quê? Porque o Scorsese era um filho, um americano, filho de italianos católicos, né, crescido em Elizabeth Street, que é centro de imigração italiana, e frequentador da Catedral St. Patrick, que é o símbolo da imigração irlandesa, né? Todos esses componentes estão lá no livro. Então ele passa a se identificar com aquilo, né? Então
Onde acontece isso? Vamos lá, seguindo o roteirinho de como fazer a prescrição de como se fazer um argumento. Você lembra do vídeo anterior. Então, olha só. Primeiro, onde acontece? Em Nova York, no bairro Five Points, mais especificamente nesse bairro, né, que é bem importante na Nova York do século XIX, que são cinco ruas que se encontram nesse bairro, que fica próximo ao porto onde vinham os imigrantes da época, que vinham em grande quantidade para Nova York. Né? então o filme começa em 1847, depois ele dá um pulo de 16 anos, ele vai para 1863, né? quando ocorrem levantes populares na cidade. Olha só a ficção e a realidade se entremeando aí. Né? Ou seja, nessa época você tem uma imigração irlandesa muito forte, né? fruto de uma crise que a Irlanda vivia. Então, o que acontece com Nova York nessa época, 1863, por aí? Ela pula de 60 mil habitantes para 800 mil habitantes. Tudo isso, gente, nós estamos falando de dados da realidade. Legal? Que vão se encontrar com a ficção. Legal? Junto com isso, olha só como o contexto é importante, né? Junto a esse processo crescente da Nova York, com muitos imigrantes, gente, portanto, irlandeses, pobres, paupérrimos, né? que vinham aqui, chegavam aqui com fome, chegavam lá em Nova York com fome, que não tinham condições de trabalho, que não dominavam a língua, todas as dificuldades que essas pessoas viviam nas ruas de Nova York para sobreviver, havia o contexto histórico da Guerra Civil, da Guerra de Secessão americana, que vai de 1861 a 1865. Então, se observa que a escolha do livro para um momento histórico é muito importante para construir uma narrativa realmente muito impressionante. Né? Então, é a imigração irlandesa para a América e a Guerra Civil, a Guerra da Secessão. Bom, aí vem os personagens, né? É o momento de misturar de novo, de continuar misturando a história com a arte. William Tweed entra para a história, e isso é registrado na história, como um dos políticos mais corruptos dos Estados Unidos. Ele justamente manipulava as gangues que havia lá no Five Points, gangues de rua, né? E ele fazia isso em proveito próprio, para levar vantagem nas eleições. Ele era um ladrão e um oportunista, e tinha um lema. Qual era o lema desse cidadão, William Boss Tweed? Olha só, abre aspas, a aparência da lei precisa ser mantida, especialmente quando for infringida. Olha que frase maravilhosa. Nesse momento, o que você está pensando? Olha o personagem que a gente conseguiu montar, trazendo o personagem histórico, mas remontando esse personagem. O ponto de vista histórico traz o contato com a realidade, mas vai dar uma outra configuração nesse personagem. Então ele é um personagem extremamente importante, esse policial corrupto, esse político corrupto, né? Na Nova York do século XIX. Por que ocorre essa luta? Para seguir nosso roteirinho, né? É pelo poder das ruas de Nova York. Mas como se dá? É a guerra de gangues de rua. Há um conflito muito grande aqui. Legal? A cena inicial, vamos lá. Qual seria a cena inicial? Conflito vai se dar e a vingança, né? Mas a peripécia inicial, primeiro momento de virada, o filme acontece em 1847 e aparece um menino, Amsterdam Wallen, que nada mais é e nada mais é que testemunha a briga das gangues. Legal? Ele observa a briga das gangues e nessa briga de gangues em 1847, ali no coração do Five Points, né, duas facções da região se alinham frente a frente, poderia ser Cidade de Deus, olha só a universalidade, até que em meio à batalha de pás, enxadas, machados, etc., William Koenig mata, que é um personagem importantíssimo, mata o pai de Amsterdam Wallen. É um garoto que está assistindo, vê o pai sendo morto, né? O pai dele é o líder da gangue dos irlandeses, né? Muito bem, a partir daí, diante desse horror, assistindo o pai sendo assassinado pelo William Koenig, muito bem, o que acontece? Ele vai, 16 anos depois, ele vai justamente trabalhar para esse William Koenig, junto com ele, mas ele está pensando somente na vingança. Então você tem lá a peripécia, que é a situação inicial. Portanto, olha a construção desse personagem, que é esse garoto, o Amsterdam Wallen, esse garoto fantástico que vai assistir essa cena e vai criar uma situação. Daí o desdobramento fica muito mais fácil, porque você tem personagens e tem uma peripécia muito bem montada.